Gênesis capítulo 31. Jacó já tinha 20 anos que estava na companhia de seu sogro. 14 anos havia trabalhado apenas para pagar o dote dos 2 casamentos, e há 6 anos estava trabalhando remunerado. Ele tinha sofrido muitas injustiças da parte de Labão, a começar pela forma como o primeiro casamento aconteceu, o casamento com Lia. Ele havia trabalhado por amor de Raquel, mas recebeu de forma enganosa Lia no lugar de Raquel. E por conta disso teve que trabalhar mais 7 anos. E depois de 14 anos de trabalho, eles fazem um acordo para que Jacó seja remunerado. E Deus começou a abençoar abundantemente a Jacó. E o texto do capítulo 31 diz que Labão, com grande injustiça, modificou as bases do contrato de trabalho 10 vezes. Tudo que eles combinavam, quando ele percebia que Deus estava abençoando Jacó, ele mudava as regras do contrato de trabalho. Deus, o Deus eterno, é o Deus da justiça, e ele não tolera a injustiça, de forma alguma. E quando um servo seu está sendo tratado com injustiça, certamente Deus está observando. E por conta disso ele interviu tantas vezes. Ao final dos 20 anos de trabalho, quando Jacó estava em oração, Deus disse para ele que chegou o momento de voltar para a casa de Isaque. Ele não deveria mais permanecer ali naquela terra, mas deveria voltar para a casa do pai. Aquilo era o que realmente Jacó desejava. Deus estava falando para ele fazer algo que também estava no coração de Jacó. Então combina com suas esposas e toma a decisão de ir. Mas agora ele toma um caminho errado. Não precisava sair da forma como saiu, escondido, fugido, sem que Labão soubesse. Jacó teria que ter feito da forma certa, chamado seu sogro, dizer que não dava mais para continuar naquela relação, se despedir e dizer: estou indo embora. Se Deus havia dito para Jacó sair, Deus garantia a proteção e a segurança. Não precisava recorrer a uma maneira errada, a um método errado. Mas assim ele o fez. Esperou um momento em que Labão se ausentou da terra dele para fazer uma tosquia de ovelhas, a uma terra que estava a 3 dias de jornada. E neste intervalo de tempo ele reúne tudo que ele tem, todos os seus rebanhos, sua família e seus empregados e parte daquela terra. Para complicar a situação, sua amada esposa Raquel furtou os ídolos que pertenciam ao seu pai. Quando a notícia chega para Labão que Jacó tinha ido embora, Labão reúne seus parentes, seus irmãos, reúne uma força de homens prontos até mesmo para a guerra, e ele parte ao encalço de Jacó. E depois de 7 dias de jornada, ele vai encontrá-lo. Porém, na noite anterior ao encontro, Deus, através de um sonho, falou com Labão que ele não deveria fazer mal nenhum a Jacó, absolutamente nada. Deus interviu, pois Labão estava furioso. Mas Labão, então, no dia seguinte, ao encontrar de fato com Jacó, dá-lhe uma tremenda bronca, dizendo que aquela não era a maneira correta de fazer as coisas. Privou Labão de se despedir de sua família, pois afinal de contas as esposas de Jacó eram filhas dele, e os filhos de Jacó eram seus netos. Ele não podia ter tirado do pai esse direito de fazer uma despedida, de beijar e abraçar os seus familiares queridos. Nisto, Labão estava correto e Jacó estava errado, e a bronca então procedia. Mas ainda mais, Labão reclama do fato de ter sido furtado dos seus ídolos. Jacó não tinha a menor ideia de que alguém na sua família pudesse fazer uma loucura desta. Afinal de contas, ele não adorava ídolos. Ele adorava o Deus eterno. E ele contava que ninguém da sua família faria uma estupidez tão grande como esta. Mas ninguém conhece o coração da outra pessoa, só Deus conhece. E a sua preciosa e amada Raquel partilhava ainda também dos sentimentos paternos em relação à idolatria. Por um milagre de Deus, não foi possível a Labão exercer a vingança que ele desejava. Mesmo os ídolos ele não encontrou, pois Raquel ainda também, de forma muito astuciosa, enganou e escondeu os ídolos de tal forma que o pai não encontrou. Aquele encontro entre Labão e Jacó só não foi fatal para Jacó por conta do cuidado protetor de Deus. Deus, quando Jacó fez o pacto com ele há 20 anos atrás, entrou em aliança com Deus, Deus prometeu cuidar dele. E o Senhor estava mostrando aqui a sua fidelidade em cumprir a sua parte no trato.
Jacó foi poupado e seguiu sua viagem em direção à casa do pai. Estava exilado há 20 anos. Por conta do seu pecado, se afastou da casa do pai. E agora Deus diz que é o momento de ele voltar. Quantos filhos de Deus que já tomaram decisão ao lado do Senhor se afastaram também do Pai? O pecado nos afasta do nosso Deus. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, conforme diz o profeta Isaías. Jacó está voltando para a casa do seu pai, e Deus está convidando todos os seres humanos a voltarem também para a casa do Pai, para a presença do Pai. Talvez tenha alguém que já tomou decisão ao lado do Senhor, mas que, por descuido, terminou se envolvendo outra vez com o mundo, com o pecado e se afastou de Deus. Mas o Senhor, neste dia, está convidando para voltar. E se todos aqueles que se afastaram de Deus tomarem a decisão de se voltarem para o Senhor, neste tempo em que a graça ainda está disponível, o Senhor certamente o aceitará. É como a história do filho pródigo que Jesus contou, que se ausentou da casa do pai, sofreu, quando estava na pior, lembrou da casa paterna e desejou voltar. E o pai estava ali de braços abertos aguardando o filho errante que voltava para casa. Todos aqueles que estão distantes de Deus também são convidados a voltar para o Pai. E todos aqueles que ouvem o convite serão aceitos. Enquanto a graça está disponível, enquanto Jesus, nosso sumo sacerdote, está no santuário celestial intercedendo por nós. Essa porta permanece aberta, mas haverá um dia em que ela também se encerrará. Então não podemos ser negligentes, não podemos ser displicentes, mas devemos voltar quando o Espírito Santo está falando conosco. O Espírito de Deus falou com Jacó para voltar e ele voltou. E o Espírito de Deus fala com os homens também para voltar-se para o Deus eterno, pois ele é rico em misericórdia e tão generoso que receberá todos aqueles que voluntariamente voltar para casa.